A fascinante história de Jesus expulsando a legião de demônios para um rebanho de porcos é encontrada em Lucas. A história começa quando Jesus viaja na região montanhosa a leste do Rio Jordão. Esta é a área principalmente gentílica da Decápole, as cidades gentílicas da região mais ampla. Então eles navegaram para o país das guarnições que fica a leste da Galileia. Agora, quando Jesus desembarcou, ele foi recebido por um homem da cidade de Garissa que estava possuído por demônios. Por um longo tempo ele não vestia roupas e não vivia em uma casa, mas entre os túmulos. Vendo Jesus, ele gritou com uma voz terrível das profundezas de sua garganta e caiu diante dele em terror e pânico e gritou alto: "Que temos em comum, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormente antes do tempo marcado para o julgamento." Agora ele já estava ordenando ao espírito imundo que saísse do homem, pois ele o tinha agarrado violentamente muitas vezes. E ele era mantido sob custódia e amarrado com correntes e grilhões. Mas ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio para o deserto. Lucas 8, versículo 26 até o 29. Esta é a descrição mais aprofundada de um homem sob o controle de um demônio que encontramos na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo o homem estava possuído por um demônio. O homem não usava roupas e vivia mais como um animal selvagem do que como um humano. Nem vivia em uma casa. Era levado ao deserto pelo demônio, contrariando a lei judaica e a inclinação humana natural. O homem continuou a viver entre os decadentes e os mortos nos túmulos. O homem possuía níveis de poder anormal, pois quebrava suas amarras. O homem era atormentado ao ponto de se destruir, Marcos 5:5. Noite e dia ele estava constantemente gritando e uivando entre os túmulos e nas montanhas e se cortando com pedras afiadas. O homem tinha contato incontrolável, Marcos 5:4. Pois ele muitas vezes foi amarrado com correntes para os pés e com correntes, e ele rasgou as correntes e quebrou os grilhões em pedaços, e ninguém era forte o suficiente para subjugar e domá-lo. Este indivíduo era uma vez um residente da aldeia junto com os outros aldeões. Mas por causa de seu comportamento errático e selvagem, as pessoas chegaram à conclusão de que um demônio o possuía. Eles o acorrentaram para impedi-lo de machucar outras pessoas, mas ele conseguiu se libertar das correntes em várias ocasiões. No final, eles conseguiram expulsá-lo da cidade, e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, a si mesmo. A Bíblia descreve sendo conduzido pelos demônios da mesma maneira que descreve um cavalo sendo conduzido por seu cavaleiro, ou um navio sendo remado por sua tripulação. Também lemos que um certo homem encontrou com ele. Isso sugere que Jesus não procurou diretamente este homem, mas que o homem foi atraído para Jesus. O homem era incapaz de se livrar. Mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito impuro. O que tenho a ver contigo, eu te imploro, não me atormente. Este foi o espírito demoníaco dentro do homem possuído, não o homem em si. O demônio não queria sair do corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e às vezes exibirá sua própria personalidade através da personalidade do corpo hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo de hoje, devemos exercer cautela para evitar ignorar o problema ou colocar uma quantidade excessiva de ênfase na suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como uma pessoa se torna possuída por demônios. A superstição, supostamente inofensivos jogos e práticas ocultas, espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a enganação para o crente e perigo demoníaco real para o incrédulo. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que parece funcionar. Infelizmente, é algo em ação, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos pelo mesmo motivo que um vândalo quer um spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam os homens porque desprezam a imagem de Deus e, portanto, tentam denegrir e grotescar ele. Demônios têm o mesmo objetivo nos cristãos: diminuir a imagem de Deus, mas suas táticas são restritas em relação aos cristãos. Espíritos demoníacos foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz, embora eles possam tanto enganar quanto imitar cristãos.
prendendo-os com medo e incredulidade. Colossenses 2:15 amplificada. Quando ele desarmou os governantes e autoridades, essas forças sobrenaturais do mal operando contra nós, ele fez um exemplo público deles, exibindo-os como cativos em sua procissão triunfante, tendo triunfado sobre eles através da cruz. Jesus permitiu que isso acontecesse porque o tempo da demonstração total de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso aconteceria na cruz. Demônios causaram o rebanho de porcos a agir erraticamente, fazendo com que corressem desenfreados pelos declives íngremes para o lago, onde acabaram se afogando. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos. Eles eram iguais ao seu comandante Satanás, cujo objetivo é roubar e destruir tudo em seu caminho. João 10:10. Amplificada. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso mostrou a intenção real desses demônios. Eles queriam destruir o homem assim como destruíram os porcos. Alguns acreditam que isso foi injusto para o dono dos porcos. Mas os donos dos porcos perderam sua propriedade, sim, e aprenderam com isso como Jesus valorizava mais a vida do homem do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como o demônio afetou os porcos. Preferiam a morte ao demonismo, e se os homens não fossem piores do que os porcos, teriam a mesma opinião. Eles correm muito quando o diabo os impulsiona. O diabo leva seus porcos para um mercado ruim. Quando os pastores viram o que havia acontecido, correram e contaram à cidade e à área rural. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e encontraram o homem dos quais os demônios haviam saído, sentado nos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável. E eles ficaram assustados. Aqueles que viram isso lhes contaram que o homem que estava possuído por demônios havia sido curado. Então todas as pessoas do país dos Gerazenos e do distrito circundante pediram que ele se afastasse deles, porque estavam dominados pelo medo. Então Jesus entrou no barco e retornou para o lado oeste do Mar da Galileia. Eles estavam com medo e apreensivos, estavam mais com medo de um homem livre do que de um homem possuído. Eles ficaram aterrorizados quando viram o homem em seu juízo perfeito. Sentado nos pés de Jesus, eles estavam incertos do que fazer com isso. O demônio deveria ter tido a vantagem sobre Jesus de acordo com suas superstições, mas não tiveram. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então a multidão inteira pediu para ele partir. Eles não pareciam se importar em ter esse homem atormentado, possuído por demônios em seu meio. Mas se importavam em ter Jesus por perto, então pediram que ele partisse, e ele o fez. O trabalho que Jesus fez reuniu toda a multidão e todos se reuniram para falar e encontrar com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Aqui estava uma cidade inteira em uma reunião de oração, orando contra sua própria bênção. Horrível foi sua oração, mas foi ouvida, e Jesus partiu de seus territórios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo agora, elas muitas vezes empurram Jesus para longe e ele pode sair-se pedido. Mas o homem dos quais os demônios haviam saído continuou implorando, suplicando para ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para casa e conte sobre todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Então o homem se foi proclamando por toda a cidade o que grandes coisas Jesus havia feito por ele. O homem dos quais os demônios haviam partido, esse é um nome maravilhoso. Talvez pelo resto de sua vida, este homem seria conhecido por um nome que lembrava o grande trabalho de Jesus por ele. No começo, este homem anteriormente possuído por demônios se sentava nos pés de Jesus, mas depois só queria estar com Jesus, seguindo-o como um discípulo. E as pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Eles vieram ver Jesus e encontraram o homem dos quais os demônios haviam partido, sentado nos pés de Jesus, vestido e em seu juízo perfeito, mentalmente saudável, e eles ficaram assustados. O desejo deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele estava apenas interessado no que Jesus poderia fazer por ele. Mas após seu encontro com Deus, ele queria Jesus ele mesmo. Jesus, no entanto, o repreendeu e disse-lhe para ir embora.
Apesar de o cara ter um bom motivo para querer seguir Jesus, Jesus não permitiu que ele o fizesse. Jesus estava bem ciente de que o ministério que ele estava fazendo para sua própria família e na comunidade tinha muito mais importância do que qualquer outro trabalho que estivesse fazendo. Pode ser desafiador para nós compreendermos a forma como Deus opera às vezes. Jesus concedeu o pedido maligno dos moradores da cidade que oraram para que ele os deixasse e partisse de seu meio, e ele o fez. O homem dos quais os demônios haviam partido fez um pedido piedoso de que pudesse estar com ele, e Jesus disse não a essa oração. Naturalmente, os motivos para isso se deviam ao fato de que esse homem poderia ser uma luz entre as pessoas que viviam nessas cidades gentílicas, de uma maneira que Jesus e seus discípulos não podiam ser. Se ele temia, e eu me sinto moralmente certo de que ele temia que os demônios voltassem, então, é claro, ele ansiava estar com Cristo. Mas Cristo tirou esse medo dele, e tão bom quanto disse a ele: "Você não precisa estar perto de mim. Eu curei você de tal forma que você nunca mais ficará doente." Spurgeon. Ele foi por este caminho e proclamou por toda a cidade o que grandes coisas Jesus havia feito por ele. Esta foi uma grande mensagem para contar, e uma mensagem que todo seguidor de Jesus deveria ser capaz de pregar. Sua história mostrou o valor de uma vida para Jesus, porque este era o único motivo pelo qual Jesus veio para este lado do Mar da Galileia. Sua história também mostrou que com Jesus ninguém está além da esperança, porque se este homem pudesse ser mudado, então qualquer um pode. Jesus disse a ele para contar quais grandes coisas Deus havia feito, e o homem falou a outros sobre quais grandes coisas Jesus havia feito. Não houve contradição, porque Jesus é Deus.